começando o primeiro Antenados na Geral ao vivo de 2014. Eu quero desejar a todas as famílias do Brasil e nossos telespectadores um abençoado 2014, que esse ano seja um ano de bênção para você e para a igreja brasileira. E é sobre isso que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral. Quais são os desafios da igreja evangélica brasileira para o ano de 2013? A gente fez um programa especial no fim do ano, em 31 de dezembro de 2013, falando sobre um levantamento. Como é que eles viam, era bom, o que a igreja desempenhou no ano de 2013, o que ela deixou de fazer, quais são as coisas que estão pendentes. E a gente já quer começar o ano de 2014 com um primeiro programa falando um pouco sobre isso. Existem alguns pontos muito interessantes de coisas que aconteceram em 2013 e nós queremos saber se eles vão perdurar em 2014 e em ano de eleição e Copa do Mundo, num país onde futebol é praticamente uma religião e política também não está tão longe disso, o que isso vai afetar a igreja e como ela vai se posicionar e desempenhar o seu papel na sociedade mediante esses acontecimentos. É sobre isso que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral com ele, que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, pastor Silas Cavalcante. Feliz 2014, pastor. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, pastor André. Para você também um feliz 2014. Uma boa tarde a todos os telespectadores. Prazer estar aqui com o nosso pastor Márcio Fiorini. E quero desejar um feliz 2014 a toda a membresia da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras lá em Paciência. Um abraço para todo mundo. Que esse ano seja um ano de bênção, de vitória, de muito trabalho na seara do Senhor. E vamos falar aí sobre esses temas tão abrangentes. 2014, um ano realmente muito movimentado no Brasil, ano de Copa, ano de política, ano de eleição. E vamos ver a força, né, da igreja evangélica aí no quórum da eleição, se nós realmente vamos influenciar, como muitos especialistas têm dito, que a igreja evangélica hoje é um divisor de águas e o candidato que não tiver o apoio dos evangélicos vai ter dificuldade para ser eleito. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso vai levantar um pouco aqueles pontos que às vezes a gente já enjoou falando sobre... E vamos conversar sobre a questão da sexualidade, o homossexualismo, porque, enfim, eu como pessoa de mídia já debatemos muito sobre isso, mas se tornou de fato um pouco cansativo no fim de 2013, todo mundo na internet falando um pouco sobre isso, mas parece que em ano de eleição isso pode ser uma plataforma, né? E vamos falar sobre células tronco, aborto. Será que isso vai aumentar ainda mais esse discurso sobre a sexualidade, ainda mais dentro da igreja? A gente vai debater um pouco sobre isso também com ele, que é teólogo, escritor e também conferencista e líder da escola de treinamento da VAR de liderança. Estou falando do meu amigo pastor Márcio Fiorini. Pastor Márcio, bem-vindo ao Antenados. Eu estava lendo, passou 2014, André, a minha visão está lendo. Passa as letrinhas aí, gente, na câmera, neném. E a gente não consegue mais ver. Tá olhando tanta neném que não consegue ver outra verdade. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Eu quero agradecer o convite, dizer que eu estou honrado aqui de estar com o nosso amigo, o pastor Silas, primeira vez, e eu sei que hoje eu vou aprender muito com o senhor e que nós vamos falar muito sobre o que 2014 a igreja tem de desafio. Eu acho que vai ser um ano muito complicado para a igreja. E já podemos começar. Olha, você pode participar durante o programa, a gente vai colocar os contatos do Antenados na Geral, você já nos conhece, Facebook, Twitter, redes sociais, SMS, ou também pode ligar. Nós estamos sim ao vivo, tá bom? Durante o recesso colocamos algumas reprises. Hoje estamos ao primeiro programa ao vivo de 2014, você pode pegar o telefone de qualquer lugar do Brasil e ligar, fazer uma pergunta, um questionamento, um comentário, concordando ou discordando daquilo que é debatido, porque talvez... Eu conversei com algumas pessoas e falei, André, acredito eu que será um ano... Por exemplo, 2013 foi um ano difícil, mas muitas pessoas acreditam que 2014 vai ser bem mais. Por ser um ano de grandes concentrações de questão de futebol e tudo no Brasil, que a igreja tem que se movimentar, mesmo não querendo, ela vai ter que trabalhar. Vai ter que ir para a rua, vai ter que evangelizar, ao mesmo tempo tem eleição, ela tem que se posicionar ou não tem que se posicionar. Muitos acreditam que ela vai ser um divisor de águas e outros têm medo que ela vá com tudo e não divida água nenhuma e o pessoal vai ver, realmente os evangélicos não são o que dizem que são, divisor de águas numa eleição. Então existe muita coisa envolvida, debate de sexualidade. Isso talvez seja a tônica pela qual você entende que... Na verdade, André, para mim, independente de ter o futebol, de ter a Copa do Mundo, de termos eleições, o ano seria um ano que daria continuidade ao caminho que a igreja vem traçando. A igreja ela escolheu um caminho politizado. Quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja... das igrejas grandes que nos representam, as igrejas que falam e aparecem, as igrejas que se dão a cara e se mostram como referência de igreja, porque nós sabemos que tem igrejas que realmente estão preocupadas em cuidar, sarar feridas, igrejas que estão preocupadas em orar e cuidar, amar um irmão com problema. Agora, existem outras igrejas
que se preocuparam com os acontecimentos externos à igreja. Eu acho que nós temos que estar preocupados com os acontecimentos externos, mas se taparam para o que está acontecendo dentro da igreja. Vou dar um exemplo claro, rápido. Quando eu me converti em 94, a igreja ela orava mais, a igreja jejuava mais, a igreja via as escolas dominicais mais cheias, as pessoas quando se juntavam, os crentes quando se juntavam, falavam de política, falavam de futebol, mas falavam de Bíblia. Hoje eu vejo crente, pastores, irmãos, conversando entre si, falando da irmãzinha bonita, da irmãzinha gostosa, usando terminologias que antes a igreja não se permitia fazer. Então, quando eu vejo a igreja caminhar nesse sentido, eu vejo uma igreja que se preocupa mais em falar mal do homossexual do que ajudar o homossexual a ser incluso na sociedade de uma maneira diferente e ter uma transformação que ele precisa ter. Hoje eu vejo o homossexual dizendo para mim, eu nunca vou entrar numa igreja evangélica porque vocês me odeiam. E se eu disser que a gente não odeia esse camarada, eu não tenho como provar com o que a gente ouve, com que as plataformas que estão se levantando, políticas por trás disso tudo. Hoje nós temos psicóloga na mídia que levantou uma plataforma por trás disso tudo que é candidata a um cargo político lá no Sul. Nós temos pastores que estão candidatos com plataformas focadas nisso e a gente está vendo uma igreja se direcionando para a política e não para as pessoas. E quando eu vejo o carnaval, quando eu vejo o futebol, quando eu vejo esse período de eleições, eu vejo um período em que a igreja vai estar desfocada do trabalho por causa de Copa e vejo uma igreja focada em política por causa de eleições. Eu estou falando isso, André, porque 5%, e se for isso vai ser muito, vai estar evangelizando nas ruas nesse período, que seria um bom caminho, seria o caminho, sobretudo porque não vai ser só no Rio de Janeiro, vão ser em várias capitais, mas a igreja vai aproveitar esse período para ter um período de férias. Muitas igrejas, não, tudo bem, vai lá, assiste, vai virar um momento de reclusão nesse período. E as eleições? Eu acredito que vai continuar sendo a mesma coisa. Político subindo no púlpito, oferecendo isso, aquilo, comprando voto, e não do povo, mas do líder que de alguma maneira é beneficiado, e a igreja vai caindo nesse marasmo que é não ser um referencial de santidade, de mudança, de transformação. Nós fomos chamados para sermos conciliadores. E nós não temos feito isso hoje. Claro, a gente vai ouvir, acho que o pastor Márcio tocou em todos os pontos, quem sabe, do debate de hoje, mas a gente vai abordar um a um para entender bem. Eu concordo em parte com o que o pastor Márcio falou, não sei também qual é o pensamento do pastor Silas, porém, e eu acho uma coisa muito interessante, quando nós estamos vivendo, estamos dentro, é muito fácil para a gente olhar e criticar, porque a gente tem conhecimento de causa. Mas, de fato, foi interessante até essas férias eu conviver com algumas pessoas que já tiveram contato com a igreja, ou têm familiares crentes, mas nunca tiveram contato com o culto, foram numa igreja em si. E foi interessante ouvir deles qual era a imagem. É claro que isso aí não representa o Brasil inteiro, foram poucas pessoas que eu conversei, mas para mim foi um alívio em entender que existe ainda um bom referencial da igreja na visão das pessoas que não são. Estão olhando para ela, poxa, bacana, famílias, ela está se abrindo mais, embora a gente, quando debate sobre o homossexualismo, parece que se levanta contra, mas a gente ganha um pouco de espaço e as pessoas até falam assim, poxa, ela está se abrindo mais, ela pelo menos já está debatendo. Antes não tinha essa de debater, vai para o inferno e acabou. Hoje ainda se debate. Então as pessoas veem isso não como algo ruim, mas como um início de uma mudança de mentalidade. O senhor vê um pouco assim? Eu entendo o seguinte, André, o líder que está na mídia, o grande pastor, o pastor de mídia, esses pastores que estão aí, eles não representam a igreja brasileira evangélica. Eu entendo que a igreja continua pregando, a igreja continua orando, a igreja continua dentro das favelas não por si sós, mas são parte, claro. Sim, eu não vejo eles como representantes, ainda que a ideologia deles seja... Todo extremismo é ruim,
tanto de um lado, tanto os ativistas gays, eles são extremos, como aqueles que estão dentro da igreja evangélica e acham que tem que odiar. Os ativistas religiosos. Os ativistas religiosos, que são os fundamentalistas religiosos. Só que quando eles generalizam, eles estão errados. Eu, na minha igreja, agora, há pouco tempo, teve um culto em ação de graça e teve lá 2 mulheres, né, que moram junto, que vivem uma relação homoafetiva, e foram na nossa igreja, sentaram e foram recebidas muito bem, e saíram de lá elogiando e falando, e eu vejo que isso é uma vertente maior. Eu entendo que a igreja não discrimina, a igreja recebe bem aqueles que querem vir para a igreja e aceitar a conversão da palavra. As pessoas, os ativistas gays acham que nós vamos para a rua obrigar alguém a deixar de ser homossexual. A pessoa tem um direito constitucional, ele tem o direito garantido por lei de ter a sua opção sexual. Nós não somos contra o direito dele. O que nós somos contra é querer que a sociedade, uma minoria da sociedade, nos imponha uma ditadura ideológica de que uma relação homoafetiva, à luz da palavra de Deus, seja normal. Se o cara quer abrir uma igreja homossexual, é um direito dele também, mas à luz da palavra de Deus, teologicamente, é contraditório, a Bíblia não dá respaldo para isso. Então nós defendemos a teologia, e não o direito daquela pessoa, como um cidadão civil, de receber a pensão se ele foi casado, de receber a herança do companheiro que morreu. Eu sou a favor. Se o cara conviveu com o outro lá há anos, construiu um patrimônio, eu sou a favor que ele receba aquele patrimônio. Também sou. Como qualquer cidadão, eles têm direito de ir e vir. Agora, o que eles querem são regalias. O que eles querem é tirar o nome família, acabar com o nome família, tirar o nome de pai e mãe da identidade. Eles é que buscam radicalismo. Agora, existe radicalismo da parte religiosa? Também existe. Os extremos existem. Mas a igreja, desculpa, eu concordo em parte com o pastor Márcio, mas a igreja não é esses que estão na mídia, que às vezes, pelo poder da mídia, se colocam como representantes. Eles não são totalmente meus representantes. Nem tudo que eles falam eu concordo. Mas eu entendo que a igreja continua indo dentro da boca de fumo pregar, a igreja que está dentro da Cracolândia. Continua sendo referencial. Isso, a igreja evangélica não tem mais centro de recuperação do que a igreja evangélica, às vezes até com deficiência, com dificuldade. Onde eu moro são 10, 15 centros de recuperação, que de uma maneira às vezes até precária, mas estão influenciando na sociedade. Aquele cara que roubava, que matava, está indo para a igreja, está se convertendo, sim. A igreja continua no seu patamar de mudança e continua sendo admirada por isso. Graças a Deus ainda temos essa admiração. Mas concordo com o pastor Márcio, existe uma deturpação da visão da igreja, da visão mais, digamos, mais macro, né? Mas a visão micro da igreja, ela é uma igreja sofredora e evangelizadora. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos, mas você bem viu isso. 2013, uma das maiores tônicas foi o debate sobre a sexualidade. 2014 parece que não vai ser tão diferente, até porque é ano de eleição e muitos usarão como plataforma política. Vamos continuar no Antenados na Geral, falando um pouco mais sobre os desafios para 2014. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta ao Antenados na Geral, esse é o nosso segundo bloco, primeiro programa ao vivo de 2014, e você já pode participar conosco pelo Facebook, Twitter, todas as redes sociais. Para brilhantar ainda mais esse meu debate, eu não sei o que aconteceu, esse ano eu faço 30 anos. Tem um TP que a gente lê ali, que passa o nome, as letrinhas e a apresentação, eu não estou conseguindo ler mais nada, eu não sei se é o tempo, se é a minha idade, o que é, então eu vou ler aqui, me perdoe, mas vou ler aqui da própria ficha. Embora sejam 2 pessoas, amigos que eu conheço, às vezes eu não lembro muito bem o cargo deles, porque da última vez um era pastor, já é bispo, apóstolo. Mas vou começar com ele. Ele é pastor da Assembleia de Deus, do Ministério Um Novo Tempo, também apresentador do programa Viva Rio, meu amigo pastor Sidney Gomes. Era um dia desse era evangelista, já está pastor presidente já aqui. Pastor Sidney, meu amigo, bem-vindo ao Antenados na Geral em 2014. Bom 2014 para você também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, perdoem o atraso. Tu viu que já estava quente aqui o debate, muitas tônicas de 2013 vão continuar por 2014. Tu concorda que tudo isso ainda... Eu até falei que a gente parece que já estava um pouco até enjoado esse negócio de sexualidade, mas parece que vai aumentar pela questão da aproximação política e plataforma política. Tu concorda com isso também? Quando você tem um ano forte, acaba que o outro ano, ele querendo ou não, ele vira a sombra do ano anterior. Então, assim, o debate vai continuar, os assuntos não foram encerrados, só houve uma pausa para as festas, né? Só uma pausa. Eu também recebo ele, que é teólogo, escritor e conferencista. Eu já li isso aqui do pastor Márcio. Ele é pastor do Ministério Profético Rio de Leão e conferencista na área de batalha espiritual. Pastor Tiago Pittini. Pastor Tiago, bem-vindo. Me perdoe começar aqui. Tá ruim a visão mesmo, gente. Eu vou começar a botar um óculos aqui. Bem-vindo, André. Boa tarde aos pastores. Desculpa também aí o atraso, mas eu já quero começar a minha participação dando um conselho para a igreja em 2014. Saiam meia hora
hora mais cedo de casa para ir pro culto, para ir pros compromissos, porque o Rio de Janeiro não tem mais horário de rush, não tem mais horário para ter engarrafamento. FIFA 2014. Essas obras olímpicas, essas obras, né, do crescimento estão embaralhando. Então, pelo amor de Deus, querido, saia meia hora, uma tudo hora para justificar o atraso. Quem mora em cidades que estão sediando Copa estão passando isso aqui. Não é uma coisa só do Rio de Janeiro, é um caos total mesmo. Todo mundo está mexendo com mobilidade urbana e não está fácil não para andar por aquela Brasil. Então, tá aí, um bom conselho. Não, vai ter em Manaus, no norte, mas um bom conselho para você, sai meia hora antes. Culto, mora longe, então sai uma hora antes para chegar cedo no culto. É um grande desafio para a gente, principalmente para todos nós aqui e para os pastores que nos assistem e participam do Antenados na Geral. Chegar mais meia cedo hora antes. Mas, pastor Thiago, você acredita? Você viu um pouco do debate do final? A gente parece que não consegue deixar de falar um pouco sobre essa questão de sexualidade e como a igreja se posiciona. No intervalo, eu até falei, embora a gente mencionou a questão de figuras públicas que estão se levantando contra isso, não que eu seja a favor ou contra, mas eu digo assim, às vezes num debate tão acirrado como esse, não se tem espaço para debater minuciosamente as questões. Ou você se posiciona a favor e contra. Não tem aquela de, que nem o pastor Silas falou e o pastor Márcio também, e eu penso do mesmo jeito, de sou contra casamento, eu sou contra adoção, mas se uma pessoa que é homossexual vive com uma pessoa do mesmo sexo e constrói coisas juntos e um morre, eu acho que ele tem todo o direito de receber a herança, o que for daquilo, sendo através de união estável, como o governo queira ver aquilo. Por isso eu contra o casamento. Só que num debate de uma figura talvez mais pública, os grandes pastores que estão debatendo sobre isso, não se tem espaço para debater isso. Ele vai falar, sou contra, mas sou a favor de repartir isso. Aí todo mundo vai, já é a favor, não sei o quê, meio que tira um pouco da credibilidade, todo mundo bate em cima, ele perde talvez muito apoio da própria igreja evangélica que está às vezes por trás disso. Você acha que vai ser um ano que a gente vai continuar ainda falando um pouco sobre essa sexualidade, talvez vai aumentar ano de eleição, então vai falar sobre célula-tronco, vai falar sobre aborto e por aí vai? Eu acho que esse assunto vai chegar um momento que ele vai ser ofuscado em função das outras atividades, dos outros acontecimentos que vai haver em 2014, né? Nós temos aí um ano de Copa do Mundo. Isso aí ofusca tudo. Mas e só Copa do Mundo no Brasil, né? Então eu acredito que esse assunto vai durar no máximo aí 3 meses, né? Os 3 primeiros meses do ano. E daqui a pouco a gente entra no ritmo de Copa, é ano de eleição também, de repente... Volte para a eleição. De repente, próximo da eleição, volte a ter esse tipo de discussão. É um ano complexo. É um ano que a gente tem que se programar, né? É um ano que a igreja, né, os pastores, as pessoas de uma forma geral, elas têm que se programar, porque é um ano de muitos acontecimentos, né, de muitas realizações, e a gente tem que se programar para não acabar virando refém do sistema, né? Eu acho que se tem uma palavra que eu poderia deixar para a igreja é programe-se. Organize-se para que você não vire um refém, uma cobaia do sistema, né? É uma boa palavra. Vamos falar um pouco sobre Copa do Mundo. Querendo ou não, a gente pode falar sobre isso. Eu acho interessante, e o pastor Márcio falou isso, uma palavra até dura no início, no sentido de, poxa, cadê a escola bíblica? Cadê o evangelismo? Eu acredito que isso de fato tenha acontecido mesmo. A gente parou, embora eu veja uma questão muito cíclica na história da própria igreja também, na sociedade é assim também. Em momentos e momentos se dá foco mais em uma coisa, aí quando vê que perdeu aquilo, volta mais para isso. A gente tem muito isso e os próprios avivamentos vêm trazendo essa questão de reacender a chama do ensino, da palavra e de tudo mais. De alguma forma, vocês acham que a Copa do Mundo vai ofuscar mais ou vai trazer talvez esse lado evangelizador da igreja mais uma vez, do evangelismo de rua? Eu acho que ela trabalha bem nas mídias de grande massa, televisão, rádio e tudo, mas talvez aquelas igrejas que há 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos não saem para a rua para dar um folheto, vão, poxa, é Copa do Mundo, vamos evangelizar o pessoal? Ou vocês acham que isso não acontece? O pessoal vai para casa mesmo ver jogo? André, eu acredito que vai ser a minoria. Eu acredito que... Sabe por quê? Na Copa das Confederações aconteceu o inverso. Ao invés de nós influenciarmos um evento esportivo, o evento esportivo é que vai influenciar a igreja. O jogo da decisão Brasil e Espanha foi no horário do culto. E muitas igrejas alteraram o horário do culto para que os membros pudessem assistir o jogo. Mas como que a gente poderia influenciar um evento esportivo? Eu não consigo entender isso. A gente não tem essa condição... Nós estamos disputando contra isso, né? Na verdade, eu acho que desde quando nós éramos pequenininhos, na Copa de 86, era horário de culto, seja lá o que fosse, todo mundo parava para assistir, é uma paixão nacional. Eu não vejo nenhum mal as pessoas pararem. Essa coisa, me desculpa aqui,
e a gente quebrar essa religiosidade de que se um culto mudar o horário, mudou Deus da coisa toda, porque primeiro que culto você não vai, você presta. Segundo que se tem um culto naquele horário, não pode mudar por quê? Porque Deus vai repreender a mudança do horário, porque todo mundo quer ver o futebol, é melhor ter a igreja vazia do que mudar o horário. Então, assim, eu acho que eu não vejo problema nisso. Pastor Márcio, mas eu discordo, sabe por quê? Pelo menos na minha membresia, eu fiz uma pesquisa e somente 30% era favorável a trocar o horário do culto por causa do jogo. 70%, porque essa questão de futebol, às vezes a gente dá uma dimensão muito grande, mas a nível de evangélicos, a igreja tem muitas pessoas tradicionais ainda, tem muitas pessoas já de idade que não estão nem aí para futebol. E eu entendo que essa geração também nova, ela tá ligada em futebol, naquele evento, naquele grande evento, mas a nível de comportamento, os jovens de hoje são muito questão de tecnologia, hoje tem MMA, então está muito dividido. Então eu entendo o seguinte, a minoria fazer o culto mudar, eu não sou a favor. Tanto que eu fiz uma pesquisa na igreja, e a maioria falou, não, 70% não era a favor. E eu entendo o seguinte, a igreja influencia, quando eu estou falando influenciar, é usar aquele evento que vai ser uma massificação de pessoas para evangelizar, para distribuir a palavra de Deus, para poder evangelizar naquele momento, como fizeram no Rock in Rio, como existe projetos de evangelização durante a Copa. Vasco todo ano e ninguém faz isso. Então, é uma coisa que eu não... Por que só na Copa? Tá entendendo? O que vai mudar? Vai ter 100 mil na Copa lá, vai ter 70 mil, mas tem também 70 mil no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro. O que eu digo é o seguinte, se a sua igreja tem 30% que quer e 70% não quer, não muda. Mas aquela que o pastor achar que deve mudar, Deus não vai encarar como um pecado a mudança do horário de culto. Não, mas eu concordo com os dois, mas aí já vai a minha posição também, embora eu ache interessante. Até vi algumas pessoas, poxa, mudou, legal, vão ter 2 cultos ou mudou o culto? Agora, a mensagem, a gente querendo ou não, a mensagem que a igreja passa para a sua membresia, eu não tenho como disputar com o jogo. Se eu for fazer o culto no horário do jogo, vai estar vazio, ou ele está falando assim, ó, os meus crentes não vão vir no horário do culto porque eles preferem ver o jogo. Querendo ou não, é aquilo que a gente fala, embora a gente pense seja aberto, querendo ou não, tudo que a gente faz, a gente passa uma mensagem para quem está assistindo ou participa. Se você muda o culto, às vezes nem foi consultado, ou foi feito plebiscito, acho que só no caso de se fazer um plebiscito na igreja, alguém já vai se sentir ofendido. Mas calma aí, você acha que a minha vida inteira estou vindo para o culto, vou deixar de vir para o culto por causa de uma final? Ou já outros vão falar, poxa, que bom, ainda bem que ele entendeu que eu ia faltar o culto. Eu digo assim, Márcio, não vou deixar de estar num culto por causa disso. Eu estou dando a minha opinião de que as pessoas são livres para tomar essas decisões. Mas eu concordo, mas eu digo assim, pastor que a igreja que o futebol chega, o Flamengo ganha, leva a bandeira do Flamengo pro altar e brinca com o povo, aí quem não é flamenguista tá desviado e tal. Então eu vou fazer o quê? Ele tá usando o altar para fazer essa brincadeira, não vai alterar o horário do culto. Mas o que eu tô falando é o seguinte, ele não passa uma mensagem quando ele faz isso no altar, ele passa. Quem tá fora vê assim, que é isso, chamando não sei o quê. Embora seja brincadeira, mas é passado uma mensagem. Quando você muda o culto, e aí a gente já tá falando um pouco sobre isso, porque isso vai alterar mesmo muita igreja, coisa. E você muda o horário do culto por causa do jogo, o que você está passando aí para a juventude que está crescendo? Bem, tem isso. Assim, se for MMA, então, final do MMA no horário do culto. E se for outra coisa no horário do culto? Que um evento está influenciando a igreja, quando deveria ser o contrário. A pessoa, porque no passado a igreja fazia isso, o cara largava por ignorância, mas largava o futebol, largava a bola era o faz 2 cultos, pronto, mais cedo, mais tarde, acabou. Mas eu entendo o seguinte, eu entendo assim, a igreja, ela não pode estar à mercê dos eventos para influenciar na troca do culto. Se é radicalismo, se é religiosidade, o importa é que a gente está num caminho. E a igreja não está aqui para ser influenciada por eventos, grandes eventos. Por exemplo, uma das coisas aí, eu quero ver o pastor Sidney, que eu já vi, por exemplo, igrejas que estão perto de locais onde tem grande concentração, por exemplo, durante carnaval, e eu conheço muitas igrejas, até em Belém, quando é sírio, para a cidade, não tem nem como chegar perto. A igreja não acaba culto e muda o horário de culto, porque não tem como ninguém chegar. Faz culto e até evangeliza o pessoal que está passando na frente. E por que não faz? Porque dá uma mensagem. Né? Então, assim, por que no futebol e não nas outras coisas? Não sei, pastor Sidney, você, como é que tu entende isso? Eu entendo que, assim, a gente, no meu caso, né, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Então, claro. Quando a gente muda o horário do culto no Réveillon, a gente mudou o horário do culto por causa do Réveillon. Quando eu faço um culto por causa do Dia das Mães, influência externa, Dia das Mães, o feriado, está influenciando o meu culto. Quando eu faço isso no Dia dos Pais, no Dia das Crianças. Então, assim, a igreja já vem sofrendo essa influência externa ao longo dos séculos. Como foi, ao longo dos séculos. Assim, o próprio Jesus, ele coloca dois fenômenos que vão evidenciar a vinda do Senhor. Um, ele é interno e o outro é externo. Diz que
por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, do lado de fora. Aí quando ele fala, o amor de muitos esfriará, quer dizer, do lado de dentro. Então, querendo ou não, as coisas parecem que estão meio atreladas. O lado de dentro está influenciando pouco um afeta quem o está outro. lá fora, e o lado de fora está influenciando muito quem está aqui dentro. Eu concordo com o pastor Silas quando ele diz que não poderia acontecer isso, porém, eu também entendo que isso já vem acontecendo ao longo de muito tempo. Mas Jesus disse assim, ore para que a vinda do Senhor não seja nem no sábado, e nem no inverno, e nem no dia da decisão da Copa do Mundo. Peraí, pastor, pastor, isso é uma brincadeira. É uma brincadeira. Pegando o gancho do pastorzão aí, esse é um assunto complexo que dá um desdobramento muito grande. Acho que nunca vi ninguém discutir isso em nenhum lugar. Olha só, um cantor esses dias postou no Facebook assim, e eu, sinceramente, eu não consegui, eu tive que comentar. Ele botou assim, foi uma final, um jogo do Flamengo, não sei o que foi, falou assim, culto, a igreja grande que ele estava, com 50% de pessoas, foi a final do Flamengo da Copa do Brasil. 50% da membresia não foi por causa do jogo do Flamengo. Se Jesus voltasse agora, todo mundo estava. Aí o pessoal, no inferno, os comentários, no inferno. Aí eu falei assim, tá brincando comigo, que as pessoas iriam pro inferno porque não foram a um culto, porque estavam no Maracanã. Não, 50% das pessoas estariam no Maracanã. Era buscar de lá, não estariam no inferno. Não, peraí, mas... esse assunto dá um desdobramento faltar um muito culto grande. Não tira ninguém do céu. Porque se for cavocar, a gente vai entrar em várias questões, dentre elas eu destaco duas. Primeiro, domingo é o dia do Senhor? Não. Segundo, igreja é a casa do Senhor? Então, eu acho que a gente tem que ser flexível. A igreja faz parte, está inserida na sociedade. A Copa do Mundo é um evento importante para o Brasil. Eu acho que é o tipo de assunto que a gente tem que usar o bom senso. Eu acho que, nesse tipo de situação, o melhor para os pastores é usar o bom senso, tá entendendo? 64 anos depois, Brasil e Argentina, final de Copa do Mundo. Não, mas por isso que eu estou me colocando. Para mim é o seguinte, não é a questão das pessoas faltarem, é a questão de mudar o horário do culto. Sim, não por exemplo, quem não quiser vir, olha só, e a gente vai para o intervalo. Quem não quiser vir, querido, não venha, amém, vai pro jogo. Agora, vai ter culto. É exatamente aí que eu ia chegar. Com o iPhone na mão, vendo quanto tá o jogo. Exatamente nessa situação que eu ia chegar. Porque assim, qualquer igreja, nós vamos fazer o culto. E as igrejas que mudaram, e também não sou contra, porque cada um conhece a sua membresia, mas nas igrejas que mudaram, e a gente conhece que muitos mudaram, eu duvido que 100% queriam mudar. No mínimo, no máximo 60% ou 70% que queriam mudar. Então assim, faz o seguinte, querido, e aí é duro pro pastor fazer isso. Faz culto. Não, faz culto. Quem não quiser vir no culto, não vem. Quem quiser, vai. E aí dá para fazer os dois, mas interessante. Vamos para o rápido intervalo. Cada comunidade tem a sua identidade. Isso. E em anos de Copa do Mundo vai ser interessante mesmo a gente entender isso aí dos cultos e do pessoal indo na igreja. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Antenados volta já já. Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral, o primeiro programa ao vivo de 2014. Você pode participar conosco. Estamos falando um pouco sobre os desafios que a igreja tem para 2014. E, claro, falamos de Copa do Mundo, futebol, mudança de... A gente não tinha como fugir disso, porque isso aconteceu na Copa das Confederações. O jogo veio no domingo à noite, não foi isso? Brasil e Espanha, muitas pessoas mudaram o culto ou não tiveram cultos. E a gente tem a liberdade de debater um pouco sobre isso, que eu acho que nenhum outro local eu vi se debater um assunto como esse. E o Antenados levanta esse assunto aqui em voga para a gente debater um pouco sobre isso. Olha, André, eu gostaria de fazer um adendo aqui. Nós trabalhamos muito nós tramitamos no ministério profético, né? E nós recebemos uma luz, um entendimento a respeito das escrituras para o ano de 2014. Eu queria aproveitar para deixar uma palavra para a igreja, porque nós entendemos que a língua hebraica ela foi dada por Deus, a escrita hebraica foi dada por Deus. E na língua hebraica não existe caracteres para números, de maneira que os números são escritos por extenso. O número 3, no alfabeto hebraico, no Aleph Bet, ele é representado pelo desenho de um camelo. E a gente conversou com várias pessoas, vários pastores, e a gente entendeu que 2013 foi um ano de camelar no deserto. Foi um ano intenso, um ano de muitos acontecimentos, um ano, de certa maneira, cansativo, ríspido para a igreja.
estafa, onde a gente sai de 2013 com uma sensação de caramba, que ano. Não foi um ano ruim, mas foi um ano de muito trabalho, de muita labuta, de coisas ruins e coisas boas, muitas coisas boas e ruins acontecendo ao mesmo tempo. Então foi um ano em que, nessa conversa, nesse bate-papo e nesse discernimento profético que o Senhor nos deu, a gente entende que 2013 foi um ano intenso. Eu particularmente, foi o ano que eu mais viajei na minha vida, e a impressão que eu tenho é que 2013 foi para mim como fosse 10 anos vividos, de tanta experiência que eu adquiri em 2013. Já o número 4, dentro dessa questão aí do Aleph Bet, do alfabeto hebraico, ele é o Dalet, e o Dalet ele tem a forma de uma porta, né? Então a gente tem tido um entendimento profético que 2014 vai ser um ano de oportunidade. E nós, como irmãos, como pastores, como líderes, nós queríamos deixar essa palavra para a igreja, para esse ano de 2014, para que a gente fique atento às oportunidades que Deus irá nos abrir para esse ano. Porque todo mundo que camela no deserto, camela porque quer chegar em algum lugar. Camela porque quer chegar na terra prometida. E a gente discerne no Espírito, André, que 2014 é um ano de oportunidade. Inclusive, nós temos aí um ano de eleições, é a oportunidade da gente escolher certo, da gente se informar melhor, da gente exercer a nossa cidadania de uma forma melhor. É um ano de oportunidades para a cidade do Rio de Janeiro, né, em específico, onde nós temos obra, nós temos oportunidades. E eu gostaria de compartilhar isso, que foi uma impressão profética que Deus nos deu, e aproveitar a audiência, né, da Rede Boas Novas para dar uma palavra profética para a Igreja de Cristo no Brasil, no mundo, porque a Rede Boas Novas é vista no mundo inteiro. Então, querido, eu queria te exortar, te estimular a deixar o teu espírito pronto, né? Nós temos aquela história da palavra oportunidade, que vem de uma lenda romana. Os romanos antigos gostavam de dar nomes aos ventos, e existia uma corrente marítima, uma corrente de vento marítima, que ela era tão forte que impulsionava os barcos para chegarem até um porto seguro. E eles colocaram o nome dessa corrente de obiportos, ou vento oportunos, da onde deriva a palavra oportunidade. Então é o tempo da gente manter as nossas velas levantadas, porque a oportunidade ela não avisa quando vem, então nós temos que estar preparados para a oportunidade. Então, aproveitando a audiência, aproveitando aí a anuência aí dos pastores, dos debatedores, eu gostaria de deixar essa palavra para a Igreja de Cristo em 2014. Se prepare, porque é um ano de oportunidade. Recebe aí, crente, recebe aí, que vai ser muita coisa. Agora, é interessante de fato, o pastor Thiago Pittini falou que 2013, a minha impressão foi essa, olha, ano de Mas suor. Isso é unanimidade. Que a gente chegou na margem, nadamos, chegou na margem, ia afogar em 48 sol castigando, do segundo, né? tempo, e Deus dá livramento, assim como Ele faz com muitas pessoas. E eu acho que isso foi para o meu dia a dia de trabalho, pelo menos para algumas igrejas e pastores que eu conheço, foi muito assim. Agora, teve uma pergunta muito interessante da internet, eu quero ver como é que vocês entendem isso. 2013, de fato, foi um ano de muito escândalo que envolveu o nome ou de líderes ou da própria igreja evangélica. Nós sabemos muito bem que, assim como tem médicos, médico bom e médico ruim, e qualquer profissão existe isso, existe pastor ruim, existe gente que não é pastor, que se diz pastor, mas, como a gente fala, não, é lobo vestido de ovelha. E a questão é, vocês entendem que 2014 pode ser um ano que vai continuar um pouco essa perseguição, assim, como a gente tem muita informação acontecendo, de alguma maneira somos agora vitrine, somos vidraça. Antes a gente era minoria, hoje somos um grande grupo, temos representação. Será ainda um dia que envolverá o nome da igreja evangélica, um ano que vai envolver o nome da igreja evangélica com alguns escândalos, conforme tinham vários em 2013? É percentual, né? Quanto mais a igreja cresce, mais aparece, mais fica em evidência, e ficando em evidência, coisas que já existiam, mas que não apareciam, elas acabam a aparecer. Eu acredito que 2014, pelo menos eu entendo assim, é mais um ano que a igreja tem que procurar, a igreja de Cristo tem que procurar ser fiel. A igreja foi chamada para ser fiel, a igreja tem que ser fiel. Então, buscar a santificação acima de tudo. Eu entendo dessa forma. E se a igreja se conscientizar disso, que a igreja precisa
assim, abraçar algo, de ter qualidade. Qualidade, quando eu digo qualidade, é se santificar ao Senhor. Quando a igreja busca a santificação, a igreja se qualifica diante de Deus. A igreja se qualificando, a igreja se une, a igreja acaba absorvendo unidade. E quando a igreja está qualificada, está santificada e está em unidade, a quantidade simplesmente acontece, porque o próprio Deus ele vai agregando pessoas à igreja. Então, assim, são coisas que a igreja precisa buscar, principalmente a santificação, para não permitir que escândalos aconteçam. Porém, se acontecerem, que você não caia por causa disso. Eu acho, André, que vai continuar nessa mesma pegada. Eu não sou fatalista, não, gente. Eu estou sendo realista. Pastor Silas, eu acho que vai... Tem um cajado aqui do lado do Pastor Márcio, né? Bem grande. Não. Esse cajado bate em mim toda hora, sabe? Não bate em ninguém aqui, não. Tá batendo em mim. É porque hoje o pastor Sidney, que é meu amigo particular, colocou no Facebook dele uma coisa bem interessante. Hoje ele estava com cajado também. Cajado que bate em Chico, bate em Francisco. É, ele colocou. O Sidney hoje estava com cajado lá no Facebook e ele falou de um... Como é que você estava falando dos novos teólogos, apologeta de micro-ondas, ele falou isso hoje. Aqueles caras que leram 2 livros, se intitulam pastor, se colocam na posição de exortar pessoas na internet. Aí, por que eu digo isso? Antigamente, primeiro que nós não estávamos na vitrine que estamos hoje. Segundo que a gente não confrontava tanto as questões sociais que a gente confronta hoje. Terceiro, como que você sabia que um pregador era conhecido? Antes, você sabia que Gesiel Gomes era o príncipe dos pregadores no meio das igrejas. Os irmãos falavam entre si do pregador e ele era um fenômeno, algo raríssimo, porque não tinha televisão que o divulgasse, poucas rádios e tal. Então, nós éramos, entre nós, a nossa única rede. Hoje nós temos rádios com uma potência enorme, nós temos TVs, nós temos internet. Gente, a internet tem popularizado pessoas que não deveriam estar popular. E elas se tornando referências de si mesmo, colocando-se como referências dos outros. Para a nossa alegria. Então, para a nossa alegria ou para a nossa tristeza, essas pessoas... Viral, né? Essas pessoas, elas se tornam referências sem preparo algum e representando um grupo que se chama igreja. Então, quando essas pessoas cometem um ato falho, e isso acontece todo instante, esse ato falho reverbera em nome da igreja. Então, vai aumentar. Vai aumentar. Você vê... Não porque a igreja perdeu a sua qualidade, porque agora ela está mais exposta. É midiática, está exposta, perfeito. A igreja está exposta e as pessoas estão expostas. Deixa só, antes da gente debater, da Albertina, ela já está há um tempo aqui já na ligação, aqui de Bangu, no Rio de Janeiro. Tudo bem, querida? Sim, a paz do Senhor, pastor Márcio, aí vocês da Atenatos. Maravilha, minha irmã. Uma pergunta a fazer a vocês. Realmente, nós temos que sair para a rua, né, para... as favelas, né, e outros lugares de pessoas aviciadas, lugares assim que tem prostitutos, né, e levar a palavra do Senhor. Eu admiro quem faz isso, eu tenho sede nisso, né, mas eu também tenho uma outra pergunta a fazer a vocês. Quando uma pessoa vem resgatada pelo Senhor, né, porque quem resgata é o Espírito Santo de Deus, e nós estamos aqui para poder levar a palavra, né? E orar, interceder por esses que vêm de lá, dar um apoio, dar uma mão, né? Para ver transformação. Quando uma pessoa dessa vem e elas são discriminadas dentro da igreja, Deus começa a trabalhar, Deus começa a moldar, né? E Deus faz um chamado. Aí o que acontece? Essa pessoa, eu fui vítima disso, tá? Por isso que eu estou... passando isso para vocês, fazendo essa pergunta. Por que nós estamos tão discriminados diante de pessoas que são grandes, apesar que o maior é o Senhor, Ele que é o grande eu sou, né? E não deixa a pessoa continuar os sonhos de Deus na nossa vida. Nós somos impedidos por opressão, por perseguição. E eu fico muitas vezes, eu converso com o Senhor, questiono com Deus. Falo, Senhor, meus sonhos foram todos por terra. Há uma esperança em mim ainda, o Senhor é a minha esperança, porque meu nome foi escândalo, me bagunçaram, e eu não sou nada do que falaram,
entendeu? Eu ainda estou ainda machucada. Entendi. Então você está falando um pouco, Albertina, de ser um pouco, talvez, desrespeitada e maltratada dentro da própria igreja, do ambiente de igreja, seria isso? Discriminada dentro do ambiente de igreja. Eu estou falando em termos até de pregação. Perfeito. Pregações que machucam, que toca até no nosso profundo, na nossa alma, entendeu? E a palavra diz que o Espírito Santo, ele veio exortar, ele veio corrigir, mas ele também é amor, né? Deus, ele não machuca ninguém, ele não massacra, não pisa ninguém. Tá certo, querida, obrigado pela sua participação. Se eu puder só dar uma palavra, por exemplo, se um pastor está pregando de fato, isso acontece muito, e ele está pregando a Bíblia e dói, porque é para doer mesmo. Amém. Se ele está pregando a Bíblia, porque a Bíblia às vezes dói. A palavra consola, edifica e exorta. Agora, eu vejo que ela é uma pessoa ferida. Eu vejo que ela é uma pessoa machucada. E talvez o local onde ela foi, né, onde ela está, não sei se é a igreja que ela está hoje, ela pode ter sido mal interpretada. O pastor, ele exorta, ele usa a vara e usa o cajado, mas acima de tudo para poder edificar a vida dessa pessoa. Então que ela ore a Deus, que ela busque ao Senhor, porque, como você acabou de falar, tem pastores e pastores. Acho que o papel do pastor é tratar da ovelha e não machucar a ovelha. Mesmo quando ele, é igual como eu costumo dizer, a mãe, quando disciplina o filho, minha mãe sempre dizia, pisada de galinha não mata pintinho. Eu acho que a exortação de pastor também não pode matar a ovelha. Não é isso? Tem até uma máxima aí que roda nas redes sociais, né? A igreja precisa ser mais hospital e menos tribunal. Mas eu acho que o caso ali, olha só, eu acho que o que machucou essa irmã Albertina, eu lamento que você esteja passando por isso. Eu não lamento pela irmã ter sido exortada, mas a irmã falou 3 coisas aí, que a irmã foi exortada, mas que a irmã foi exortada injustamente por algo que não fez e que tem sido discriminada. Esse é o grande problema, porque nenhuma exortação ela pode vir acompanhada de discriminação. O pastor, ele tem que exortar e acabou ali, continuar amando, tratando, cuidando, fazendo bem para aquela pessoa. E mesmo que essa irmã tivesse cometido algum ato falho, porque todos nós o cometemos, o grande problema hoje da igreja são os pescadores de pecados, sabe? Até preguei uma vez sobre isso. Está lá no mar de esquecimento e o camarada está sempre buscando o pecado dele para poder lembrar. Isso está no meio da igreja. Você não pode cear porque você pecou semana passada. Mas eu já pedi perdão a Deus. Deus já lançou no mar de esquecimento. Por que você vai me fazer pegar lá e voltar com o pecado? Então, se a irmã foi injustiçada, se a irmã foi caluniada, se a irmã está se sentindo mal, não porque foi exortada, mas porque foi, de certa maneira, está vivendo tudo isso, nós aqui nos colocamos como profetas de Deus para orar por sua vida, para profetizar que a irmã seja liberta dessas dores e te orientamos a buscar no seu pastor a verdade nessa história, falar com ele o que está acontecendo, o que de fato aconteceu, para que a irmã seja liberta dessa dor, porque senão isso vai te matar e você não vai mais servir a Deus com paz. Vamos para um rápido break, que daqui a pouco a gente volta já para o último bloco do Antenados de hoje. Fique ligado com a gente que no próximo bloco nós vamos falar um pouco sobre como a igreja evangélica hoje está muito exposta mesmo, conforme nós falamos. Ela tem se tornado até alvo de Hollywood, das grandes e maiores televisões e rádios e tudo do Brasil e no mundo. Só para você ter uma ideia, 2013 e 2014 juntos vão ser os anos que mais vão ser lançados filmes de Hollywood, que vai para cinema com temáticas bíblicas. É a visão dos cineastas, a visão de Hollywood do discurso e da narrativa bíblica. Então é tão interessante que como é que eles vão começar a nos entender e botar isso? Tem até uma novela que está interpretando até benzinho aí e cada vez mais isso vai acontecer. Pessoas, personalidades, cantores participam de novelas, de filmes e tudo na televisão. É bom? É ruim? Como isso vai mudar de alguma maneira a maneira que as pessoas enxergam a igreja evangélica? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Sai daí, o Antenados volta já já. Esse já é o último bloco do Antenados na geral, ao vivo para todo o Brasil aqui na Boas Novas, primeiro programa do ano de 2014. A gente já falou sobre tudo hoje, falou de futebol, de política, de sexualidade, enfim, representação, de exposição da igreja, e cada vez mais essa exposição tem se mostrado, não só com, vamos lá, aumento das mídias evangélicas, nós falamos aqui no começo, rádios evangélicas, diga-se de passagem, as melhores e
e muitas vezes as mais escutadas em todas as cidades do Brasil. As televisões evangélicas cada vez estão aparecendo mais, estão melhorando, estão crescendo, estão com mais qualidade, Boas Novas se inclui dentro disso. Site, internet, portais evangélicos, por aí vai, está crescendo demais. E claro, todo mundo vem e começa a enxergar isso e começa a trazer isso para o seu mundo. Por exemplo, o mundo das novelas brasileiro. O Brasil é muito conhecido fora, em termos de mídia, com as suas novelas. Hoje toda novela tem um homossexual, tem tudo, mas sempre tem um crente. Às vezes é mal representado, mas pela primeira vez, pelo que me parece, existe uma novela aí que estão representando bem, de modo coerente, o que é uma igreja e uma vida cristã, o que é um crente. Os cinemas de Hollywood, só no ano passado, fizeram mais de 12 filmes com temáticas bíblicas. E para o ano que vem só vai ser best-seller. Tem Noé, olha, é um negócio monstruoso e gigantesco. Lançaram o seriado The Bible, a Bíblia, que foi o primeiro lugar no ano de 2013 de audiência em todo os Estados Unidos. Um negócio que nunca... Enfim, um programa bíblico que fala sobre a Bíblia. A maior audiência da televisão americana no ano de 2013 foi a Bíblia. Então isso parece que só vai crescer. Os produtores, André, Hollywood vai colocar... Descobriram que Deus dá ibope. Meu medo aí, André... Sempre deu. Meu medo aí é o seguinte, sempre a questão, a discussão é o seguinte, eu vou falar um pouquinho da novela. A novela retrata a vida real ou a novela influencia a vida real? Influencia. Então, sempre os personagens são fictícios e a história vem da cabeça do autor. É uma história. Essa novela que você está falando, essa igreja que tem dentro da novela das 8, que começa às 9 e termina a da Globo, ela tem uma igreja lá, eu tenho lido um pouquinho, não tenho visto, mas tenho lido até para estudo, e ela realmente até agora está trazendo uma linha legal. Porque as outras novelas deturpavam tudo, eles misturavam. Na última, o evangélico fez striptease no último capítulo, só para vocês entenderem. O negócio muito maluco. O Valcir Carrasco, ele é de família cristã, e ele fez uma solicitação que nenhum ator ele fizesse um improviso que seguisse exatamente o que está ali. Ele tem sido orientado pela família dele, ele está preocupado de não se expor de forma errada. E tem gente que pegou uma imagem do Kleber cantando na hora da Santa Ceia e as pessoas rindo e viralizaram isso na internet como se aquilo fosse uma zombaria da Santa Ceia. Mentira. Elas estavam felizes porque estavam ceando, não estavam zombando do ato da Santa Ceia. E está correndo uma outra aí, um outro... Também já vi. Está dizendo que no final da novela ele vai fazer um casamento homossexual com cantoras e tal, e vai vir cantoras famosas dentro da igreja. Nem por isso que eu falo pessoal, antes de você ver alguma coisa na internet Facebook, também foi... pesquisa, que tem muita coisa fake, tem muita coisa que não tem nada a ver. É questão do que se coloca, nem tudo que está no Facebook é a verdade suprema. Mas eu entendo o seguinte... Nem sempre, quase sempre não é. A gente tem que tomar cuidado com essa questão da vida real ou influenciar a vida real. Porque, desculpa, eu vou voltar de novo na questão da sexualidade, do homossexualismo. O problema dos homossexuais, dos ativistas gays, é que eles já existe jurisprudência para o casamento gay. O Brasil hoje já faz casamento gay, através da Lei 9.278, que é a lei que institucionalizou a união estável, né? A união estável, e a união estável depois se transforma em casamento, e o Conselho Nacional de Justiça foi orientou todos os cartórios a fazerem o casamento. Mas eles não querem uma jurisprudência. O que eles querem é uma lei que realmente institui uma lei do casamento homossexual, a qual eu sou contra. Eles já conseguiram, pela jurisprudência, realizar casamentos homossexuais. Já é um fato no Brasil. Eles já se casaram. E outra coisa, eles também não querem viver, congregar, vou botar aqui, numa igreja homossexual, com a placa dizendo igreja dos homossexuais. Eles querem estar dentro da igreja tradicional. Eles querem o direito de estar dentro da igreja institucionalizada já, a igreja já existente. Esse que é o problema. Eles já têm a igreja lá dos homossexuais, e desse ponto eu sou contra. Eu acho que a nossa igreja, a igreja que está aí, ela tem que ser respeitada no seu regimento, no seu estatuto, e porque nós temos a base bíblica. E, biblicamente, é incompatível o homossexualismo com o evangelho. Deixa eu levantar uma questão quanto à questão da exposição e participação de evangélicos em novelas, em filmes e tudo mais, principalmente no Brasil. Quando a gente fala do Brasil, a gente fala mais de participação em novelas e em redes de televisão que não são evangélicas, e a gente sabe muito bem. Sobre a questão da coerência do discurso, às vezes. Porque, por exemplo, e aqui, gente, não estou para falar mal dos cantores ou pregadores ou pessoas que participaram, mas realmente para a gente tentar esclarecer isso. Porque, por exemplo, muitos cantores que participam dos festivais promovidos pela Rede Globo ou pelas novelas e tudo, em algum momento, e aí a gente consegue ver até a internet, na sua igreja ou no seu ministério, acabaram com aquela rede de televisão falando que é de Satanás, que é do diabo, que não tem nada que presta, fuja, desliga, nunca assiste, Aí recebe o convite, vai lá e canta.
aí recebe... Então, assim, o que me machuca um pouco mais nisso, não que eu seja a favor ou contra. Se eu fosse convidado, André, se convidasse para o Jô Soares, iria ou não iria? Eu não acho errado, não vejo... Mas eu acho assim, existem participações ou proximidades que até são saudáveis a certo ponto. Existem outros que eu não vejo tanta coisa que é saudável. Não sei, porque isso é uma coisa nova. Porque você sabe muito bem, quantos dos pastores no Brasil já não falaram mal sobre essa rede de televisão que não presta, que não vale, que novela, é a maior podridão. Aí quando recebe o convite, pô, vai lá. Poxa, mas não é na igreja que o pastor que falou, você num culto já não falou isso, por que você está lá? Parece falta coerência. A maior colaboração dos cantores, nesse caso midiático, de um cantor evangélico para com a igreja, é com a própria música dele. Ele já colabora. Se ele é cantor, que ele vai lá para cantar. O problema é quando essa pessoa vai para expressar opiniões, para falar sobre igreja. Isso acontece muito, é muito comum. Você vê sair uma frase de um cantor, uma frase de uma cantora, e agora não sei se é verdade também, estão dizendo que tem cantor evangélico, dizendo que a gente tem que aprender com gay, aprender com homossexual, mandaram isso para mim hoje, não sei se é verdade, não cheguei a checar tudo mais. O problema ele tá nisso aí, entendeu? O problema ele tá nisso aí, é quando as pessoas elas perdem um pouco o foco, porque se for para pregar, eles chamam um pastor, gente. Se for para cantar, eles chamam um cantor. O fato é que 90% dos cantores são pastores também, né? Não, e a questão, para mim, mas é a questão da coerência, que há um ano atrás falou mal, agora está com vontade de estar lá. Então, André, ou não fala mal e vai, eu não sou contra ir. Então não fala mal. Né? Ou então fala mal, no convite não vou, porque eu já falei muito mal de vocês e não concordo com o que vocês fazem e acabou. A inveja é uma droga, tu vê nos... As pessoas, elas são invejosas e porque são invejosas falam mal mesmo, outras gostariam de estar e não estão, e que quando vê um que está, critica, aí quando cresce um pouquinho, nunca imaginou que poderia estar ali, é o sonho da vida dela se realizando. Claro. Como o tempo está acabando, quero dizer que o maior desafio da igreja para 2014 é ser igreja. O maior desafio da igreja para 2014 é ser igreja. Voltar a ser igreja. Que não é tão fácil assim, tem muita coisa para fazer. Quantas novelas que eles falem de Cristo, se não puder falar de Cristo, não vão. Que se levante os Martins Lutero e faça uma nova reforma, é isso? Vamos lá, Sidney Gomes, vai para dentro. É por aí. E só tem 10 segundos para terminar, eu quero agradecer a todos vocês que participaram hoje conosco aqui no Antenados, pelas redes sociais e ligando para cá. Muito obrigado, pastores. Obrigado pela presença de vocês. Primeiro programa do ano, sintam-se aí condecorados também com a presença aí, tá? Que honra. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. São demais, só Cristo nos refaz, eu vou permanecer. Não vou olhar para trás, não vou desanimar, não vou retroceder. Se as lutas são demais, só Cristo nos refaz, eu vou permanecer.